Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos continuar a falar sobre a dilatação térmica e vamos falar sobre a dilatação dos líquidos. A princípio, não tem nada demais sobre a dilatação térmica dos líquidos, porque ela se assemelha muito com a dilatação dos sólidos. Inclusive, as suas equações elas são as mesmas, né? Então, o ΔV de um líquido é o V0 do líquido, gama do líquido vezes ΔT, e o V final do líquido é o V0 do líquido, que multiplica 1 mais gama do líquido vezes ΔT. Onde esse gama é igual ao nosso gama lá que nós falamos para os sólidos. É o coeficiente de dilatação do líquido, inclusive a unidade, né, o gama, a unidade desse gama, também é grau Celsius a menos 1, né? 1 sobre grau Celsius ou Kelvin elevado a menos 1. E para o líquido, pessoal, não existe coeficiente de dilatação linear nem superficial, tá? Um líquido ele sempre dilata o seu volume. Então, acabou a aula, professor? Não, claro que não. Agora a gente vai ver algumas outras propriedades que valem para as substâncias que têm essa dilatação volumétrica. Vamos ver o que acontece primeiro com a densidade do corpo. Imagine que você tem um corpo aqui com massa m0, volume v0, temperatura T0. Ele sofre um processo de aquecimento ou resfriamento, tanto faz. Vamos supor aqui um aquecimento para poder desenhar. Ele vai aumentar de tamanho, né? A gente já falou sobre isso, o seu volume aumenta. Então vamos supor que o volume vale a V, a temperatura agora vale a T e a massa dele é M. Vamos lembrar também que densidade é a razão massa por volume. Só que quando você esquenta o material, né, vamos desprezar aqui qualquer mudança de estado físico, evaporação e tudo mais, a massa desse cara ela permanece constante, ela não muda. Então você pode dizer o seguinte, que o produto da densidade pelo volume também não vai mudar. Só que o volume, como é que é o volume? É o volume inicial, 1 mais gama, vezes delta de temperatura. Isso é igual a D0 vezes V0. Observa que o V0 corta, então a densidade, passa esse parênteses para o outro lado dividindo, vai ser D0 sobre 1 mais gama vezes ΔT. Então, olha que especial é essa equação. Ela está te dizendo que a densidade de um corpo só depende da sua temperatura. Não depende da quantidade, né, de material que você tem ali. E outra coisa, essa equação também está te dizendo que se um corpo aumenta a temperatura, né, nós já sabemos que o volume dele aumenta, mas a densidade, repara, vai diminuir. E se o contrário, né, se a temperatura diminuir, nós percebemos que o volume diminui, em compensação, a densidade aumenta. Uma outra coisa que acontece com os líquidos é que, em geral, eles estão dentro de um recipiente sólido, né? Você não pega simplesmente o líquido na mão e sai andando com ele. Você coloca o líquido dentro de um recipiente sólido. E aí, quando você tenta esquentar esse líquido, o sólido ele vai esquentar junto. Então, vai existir a chamada dilatação aparente. Por que existe essa dilatação? Em geral, o gama do líquido é maior que o gama dos sólidos. Então, os líquidos têm uma tendência maior a se dilatar que o material sólido, por conta das suas moléculas estarem mais livres, elas terem uma maior movimentação. Em geral, o líquido ele se dilata mais. Então, imagina que você coloque aqui um líquido dentro de um recipiente, como nessa figura daqui. O líquido é a parte azul, e aí você faz o aquecimento desse cara. O recipiente vai aumentar, o líquido vai aumentar também. Não é sempre que o que eu vou desenhar aqui vai acontecer, tá? Mas em geral, o líquido ele vai passar a preencher mais o espaço ali do recipiente, Tudo depende do volume inicial, mas vamos supor que isso aconteça. Conforme o líquido vai preenchendo mais espaço do recipiente, você vai chegar numa situação limite. Porque se eu continuar esquentando a partir daqui, com certeza o líquido vai derramar.
nós chamamos esse derramamento de volume aparente. Porque a dilatação do sólido, aqui está exagerado, tá? Mas a dilatação do sólido é pouco perceptível. Então, quando você esquenta a partir do limite, basicamente você enxerga o que derrama do líquido. E aí você vai achar que é só aquilo que se dilatou. Quando, na verdade, como o recipiente se dilata junto, o líquido se dilata mais do que esse aparente que extravasou de dentro do recipiente. Nosso objetivo agora vai ser fazer o cálculo desse volume derramado, né, desse volume aparente. Nós vamos fazer a conta a partir do limite, tá, pessoal? Porque nesse limite, o volume inicial do líquido, vou chamar de V0 do líquido, é igual ao V0 do recipiente, eu vou chamar todo mundo de V0 para facilitar. Esse volume aparente eu vou chamar de ΔVAP, né, variação aparente de volume. O que é esse ΔVAP? É o quanto que o líquido se dilata menos o quanto que o recipiente se dilata. Por que isso daqui? Vamos imaginar um exemplo numérico que eu acho que vai ficar mais fácil de você visualizar. Imagine que tenha 1 litro aqui desses dois materiais. Tá? É o recipiente de 1 litro de tamanho e tem 1 litro de líquido dentro dele. Quando ocorrer a dilatação, vamos supor que o recipiente tenha um volume agora de 1,1 litro. Ou seja, ele variou 0,1 litro. E vamos supor que o líquido tenha agora um volume total, tá, de 1,5 litros. Ou seja, ele variou meio litro. Quanto que é o volume extravasado? Vamos só falar assim, 1,5 litros não cabe dentro de 1,1, né? Então, eu vou fazer essa conta, 1,5 menos 1,1, que é 0,4. Repara que esse 0,4 é exatamente a diferença do quanto que esses caras aqui se dilataram. Por isso que é o ΔV do líquido menos o ΔV do recipiente. Voltando então à nossa conta, ΔV do líquido ela é V0 do líquido, que é o próprio V0, tá? Vezes gama do líquido vezes a variação de temperatura, menos V0, gama do recipiente, vezes a variação de temperatura. O que você pode fazer aqui, pessoal? Você pode botar o V0 em evidência, vai sobrar a gama do líquido menos gama do recipiente, e o ΔT também em evidência. Nós chamamos esse termo aqui de gama aparente, tá? Porque é o que aparentemente ocorreu com o líquido. Então, esse ΔV aparente é o V0 vezes o gama aparente vezes a variação de temperatura. Precisa decorar essa equação? Não, você está vendo que você consegue deduzi-la aqui em 2 linhas rapidinho, e ela só vale na situação em que o V0 do líquido é igual ao V0 do recipiente, né? Antes da situação limite, aí você tem que fazer essa conta de novo, porque você não vai poder colocar esse V0 que está aqui em evidência. Vamos aproveitar para fazer uma questãozinha da SpaceX, que fala o seguinte: um estudante de física desejando medir o coeficiente de dilatação volumétrico de uma substância líquida preenche completamente um recipiente de 400 centímetros cúbicos. Opa, preencheu completamente, pessoal. É a situação em que a gente fez a conta de volume interno com a referida substância. O conjunto encontra-se inicialmente a temperatura de 10 graus Celsius e é aquecido até 90 graus. O coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é 4 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Então, esse menos 5 aqui é o elevado. Sabendo que houve um transbordamento de 20 centímetros cúbicos, opa, o que é o transbordamento? É a variação aparente, né? O ΔV AP. Qual o coeficiente de dilatação da substância líquida? Tá? Lembrando que o líquido só tem coeficiente de dilatação volumétrico. Então, ΔV aparente, vou usar a fórmula. V0, gama do líquido, menos gama do recipiente, vezes ΔT. O V0 aparente é de 20 centímetros cúbicos. O V0 é 400. Gama do líquido é o que a gente quer descobrir. Gama do recipiente é 4 vezes 10 a menos 5. E o ΔT é 90 menos 10, né?
que vai dar 80. Então, eu vou passar todo mundo para o outro lado dividindo, vai ficar a gama do líquido menos 4 vezes 10 a menos 5, igual a 20 sobre 400 vezes 80. Isso vai dar 62,5 vezes 10 a menos 5. Agora você passa esse termo aqui para o outro lado, ele vai somando, né? Então, mais 4 vezes 10 a menos 5, ou seja, o gama do líquido vai dar 66,5 vezes 10 a menos 5, ou 6,65 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Está aqui a nossa resposta. Observa pelas alternativas que ele te dá vários intermédios, né? Ó, tem um 6,25 aqui nas respostas, esse é o gama aparente. Tá? Se você bota uma potência errada, também teria a resposta aqui. Mas no final, a gente fica com a alternativa na letra D. Então é isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.